Estarei iniciando a pregação de hoje com o tema: Não endureceu o vosso coração. Pregação de domingo, dia 22 de fevereiro, amém? Amém. Foi um pouco inusitado eu estar aqui logo no culto que o pastor administra, né, de domingo, mas servo tem que ser obediente. Antes de pedir para vocês abrirem a Bíblia, eu queria estar lendo um pouco. Deixa eu fazer uma oração por ele. Levante, estende a mão para cá, pessoal. Repete comigo assim: meu Deus, que o teu Espírito repouse sobre o obreiro João e use ele para nos abençoar, a nós e a todos que ouvir essa mensagem de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 6:5, por favor. Amém? Todos acharam? Amém. Gênesis 6:5, que diz assim: Ó Senhor, viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado na terra, e que dos desígnios do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e eis lhe pesou o coração. Ou seja, Deus ficou um pouco arrependido por causa da maldade dos seres humanos. Como o tema é não endureça o coração, nós temos que tomar cuidado, porque se lá em Gênesis estava falando que o Senhor viu a maldade nas pessoas, imagine nessa geração atual, que tem muita mais maldade do que antes. O mundo é bem mais perverso, bem mais de pecados do que antigamente. Desde o começo, o endurecimento do coração aparece quando o ser humano escolhe viver sem Deus. O endurecimento nasce do pecado repentino e da rejeição da voz divina. Ou seja, quando nós vimos numa pregação e Deus fala conosco, nós sabemos que é exatamente pra gente aquilo que o homem de Deus ou que a mulher de Deus está falando. E nós endurecemos o coração. Nós achamos que não é pra gente, ou a gente acha, não é possível. Deve ser alguma indireta, alguém falou pra ele e ele sabe o que está acontecendo comigo, não é possível. Ele explicou detalhadamente o que aconteceu. Não, pessoal. É o Espírito Santo, é a voz divina de Deus falando conosco. Então nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós temos que abrir o coração para Deus, para o Espírito Santo conseguir habitar em nós. Porque o Espírito Santo não é que nem o mal, que mesmo sem nós às vezes dá o controle, ele nos controla. O diabo às vezes não quer saber se a gente deu 100% do controle. Ele vai nos controlar. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é diferente. Nós temos que buscá-lo. Nós temos que declarar que nós queremos realmente ouvir a voz dele. Não basta só falar, eu quero ouvir, como o diabo.
o diabo, se você falar, eu quero obedecer, ele já entra dentro de você. Agora o Espírito Santo não é assim. Nós temos que mostrar para Deus que nós realmente queremos. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com a palavra. Porque o poder da palavra é muito forte. Nós temos que abençoar as pessoas, não amaldiçoar quem nós amamos. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Êxodo 8:32. Amém? Que diz assim: mas ainda, desta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Ou seja, nós não podemos ser igual o Faraó e não deixar o povo ir. Mas como assim o povo ir? O pecado. Tem às vezes que Deus quer nos curar, o Espírito Santo quer nos curar, mas nós endurecemos o coração e não deixamos ele ir. Nós não deixamos o nosso achismo ir. Nós não deixamos a nossa soberba, a nossa inveja, o nosso ódio, a nossa ira ir. Nós endurecemos o coração para Deus não nos libertar. Faraó viu o milagre, sinais e juízos, mas decidiu resistir. O coração endurecido não é falta de prova, é resistência à verdade. Tem às vezes que nós sabemos da verdade, nós lemos a Bíblia, 1 ano, 2 anos, 3 anos sabendo da verdade, mas não é por falta de conhecermos a glória de Deus, mas nós estamos resistindo à verdade. Nós já sabemos o que é certo, o que é errado. Então nós não podemos resistir à voz de Deus, à voz da verdade. Muitos que já conhecem a verdade, leem a Bíblia de capa a capa, vêm aos cultos todos os dias, não falta um culto, mas resiste à verdade. Deus faz um culto, 2 cultos, 3 cultos, preparadamente só para falar com essa pessoa. E ela escolhe resistir. Ela escolhe endurecer o coração para Deus. Ela escolhe não obedecer o que o homem, o que a mulher de Deus, o que Deus está falando para ela. Eu gostaria que vocês abrissem também lá em 1 Samuel 15, 23. Primeira Samuel 15, 23. Que diz assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação, e como a idolatria e o culto a ídolos do lar, porque você tem rejeitado a palavra do Senhor. Também ele o rejeitou como rei. Ou seja, tem vezes que nós estamos idolatrando o nosso próprio conhecimento. Tem vezes que nós estamos idolatrando até mesmo o celular. Nós achamos que não. Se formos às vezes colocar na balança, quanto tempo a gente fica com o celular e quanto tempo a gente fica lendo a Bíblia ou usando o celular para estudar sobre Deus, conhecer mais a Deus? Se nós estamos usando o celular mais para fazer bobeiras do que para Deus, nós estamos idolatrando o celular.
Se nós estamos preferindo a nossa vontade, nós somos servos, preferindo a nossa vontade do que a vontade de Deus, nós estamos idolatrando a nossa própria vontade. Mas nós não podemos. Saul endureceu o coração ao preferir sua vontade em vez da de Deus. O endurecimento começa quando a pessoa acha que sabe mais do que Deus. É claro, tem pessoas que acham que sabem mais do que Deus, acham que sabem mais do que os seus líderes, acham que sabem mais sobre os seus pais. Mas não é. Se for para colocar na balança, eles já viveram mais, eles têm mais experiência, eles sabem mais do que a gente. Ser servo é muitas das vezes ser humilde e aprender até com uma criança. Ser servo é ser humilde e aprender até mesmo com uma pessoa que não gosta de você. Ser humilde é ser sábio muitas das vezes, por abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Agora estarei lendo o próximo versículo que se encontra lá em Salmos 95, 8. Que diz assim, Salmos 95, 8, que diz assim: não endureçam o coração, como em Meraba, como naquele dia Massar no deserto. 9. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, a pressa de terem visto minhas obras. Ou seja, muitas das vezes nós vamos falar: pô, eu vou ver então se é de Deus mesmo. Eu vou testar esse pastor, essa pastora, esse homem de Deus mesmo. Se ele saber o que eu estou pensando é de Deus. Gente, não é assim. Muitas das vezes nós queremos achar que somos Deus, porque quem nos prova é Deus. Deus que prova cada um de nós para ver se nós estamos aptos a fazer uma coisa. Tem às vezes que nós queremos pegar o lugar de Deus e provar o homem e a mulher de Deus, para ver se eles estão aptos, para ver se eles são dignos de fazer alguma coisa. Mas Deus, muitas das vezes, não escolhe os dignos. Eles escolhem os humildes, os trabalhadores, os de coração puro. Igual Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Muitos poderiam achar, ele não era digno. Ele não era digno, ele era o mais novo da sua casa. Ele era o que tinha menos porte físico. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus sempre está olhando o nosso exterior. Deus faz um apelo claro: não endureça. Isso mostra que é uma decisão humana abrir ou fechar o coração. É uma decisão humana, é uma decisão nossa própria. Não adianta, às vezes, nós queremos achar Deus, Deus, faça eu ser uma pessoa boa. Deus não vai tornar você uma pessoa boa. Deus vai te guiar a fazer a coisa boa. Mas você que decide se você vai obedecer a voz dele ou se você não vai obedecer. O Espírito Santo fica o tempo todo nos alertando o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Cabe a nós seguirmos a vontade dele ou não. Muitas das vezes preguiça de ler a Bíblia, preguiça de vir à igreja. Às vezes eu tenho muito também, mas
se nós fazermos o que Deus quer só quando der vontade, isso não é ser servo. Ser servo é fazer a vontade de Deus mesmo quando nós não queremos, mesmo quando nós achamos que não conseguimos, mesmo quando nós achamos que não é pra gente fazer aquilo. E o próximo versículo que eu gostaria que vocês abrissem é lá em Isaías 6:10. Amém? Amém. Que diz assim: torne insensível o coração deste povo, endurecei-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Ou seja, muitas das vezes nós vamos ser curados, nós vamos ser salvos, fechando os olhos, tampando os ouvidos, fechando os olhos para não ver a impureza, tampando os ouvidos para não escutar a voz da carne, para não escutar a voz do maligno. Nós temos que sempre tentar, porque eu sei que às vezes não é difícil. Eu sei que às vezes é difícil, na verdade. Não é fácil, mas nós temos que sempre fazer ao máximo, superar os nossos limites para fazer a vontade de Deus. Quando alguém rejeita continuamente a voz de Deus, chega a um ponto em que já não entende mais. O coração fica insensível. Como assim um coração insensível? Não consegue mais escutar a voz de Deus. O Espírito Santo não consegue mais convencer essa pessoa, porque ela rejeitou tanto a voz de Deus, rejeitou tanto a voz do Espírito Santo, que ele não consegue mais falar com ela. Ele não consegue mais ajudar ela a fazer o certo. De tanto eles terem errado, de tanto eles terem silenciado a voz de Deus, escutado a voz do maligno, elas não conseguem mais obedecer à voz de Deus. E, para encerrar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Apocalipse 3:20. Capítulo 3, versículo 20. Que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus está o tempo todo batendo a porta, mas cabe a nós decidirmos escutar, cabe a nós decidirmos pedir para Ele cear conosco, porque a decisão é nossa. Não é Deus que faz a decisão que nós temos que tomar. Tem pessoas que falam: Deus, faz isso por mim, faça aquilo por mim, sendo que nós que temos que fazer.
Muitas decisões nós achamos que Deus tem que fazer, mas é a gente que tem que fazer. Primeiro nós fazemos a decisão, depois Ele trabalha. Ele não trabalha primeiro para depois a gente agir. Primeiro a gente age. Primeiro a gente vai com a coragem e obedece. Depois Ele trabalha conforme a ordenância que Ele passou. E agora estarei lendo a conclusão geral. O coração endurecido atrai a distância de Deus. Ou seja, quando você está com o coração endurecido, você fica distante de Deus. Você não consegue mais ter aquele relacionamento com Ele que você tinha. Você vê que Ele não escuta mais as suas orações. Você fica distante de Deus. É porque você endureceu o seu coração. Mas quando o coração é sensível, você tem vida com Deus. A Bíblia inteira mostra 3 verdades. O endurecimento começa pequeno. Às vezes não quero ir para a igreja não, amanhã eu vou. Eu até poderia ajudar, mas agora eu não quero não, vou deixar para ajudar na próxima. Eu até posso, mas eu não quero. O endurecimento começa pequeno. Ele vai crescendo quando resistimos à voz de Deus. Deus fala que nós podemos conversar. Deus fala que nós temos condição de ajudar aquela pessoa, né? De dar a palavra para ela da vida, mas nós não damos. E 3, a terceira verdade. Pode se transformando quando não nos arrependemos. Quando nós não se arrependemos. Ou seja, quando nós não se arrependemos, não tem mais para onde fugir. Nós temos que se arrepender. Tudo é o arrependimento. Deus deixa bem claro que a base de tudo é o arrependimento sincero. Não é o arrependimento com palavras, só palavras vazias, sendo que no coração, no interior nós não ligamos. E é o arrependimento de verdade. O arrependimento que Deus vê. Porque quando nós temos fé que nós vamos ser salvos, quando nós temos fé, quando nós nos arrependemos, e nós temos fé que Deus aceitou o nosso arrependimento, nós conseguimos. Porque o que agrada a Deus não é nós sermos bonzinhos, mas sim a fé. É impossível agradar a Deus sem a fé. Deus diz que fé move montanhas. A Bíblia deixa relatos bem claros do que a fé é bem poderosa, que a fé é um bom remédio, que a fé é um poder. A fé é a base de tudo na Bíblia. Quem era o João antes de ter esse relacionamento com Deus? Fala quem era ele antes e agora. O João antes gostava muito de brigar. Ele fazia qualquer coisinha, só precisava de qualquer coisa que ele queria arrumar confusão, queria brigar. Eu era muito nervoso. Eu brigava muito com os meus irmãos dentro de casa. Eles tudo grandão, eu era muito pequenininho. Eu chorava até de raiva quando eu não conseguia bater neles. Eu tinha muito nervosismo. Antigamente eu tinha muito raiva, não era paciente, não conseguia ter paciência. Também eu achava que eu não era capaz de conseguir muitas coisas. Mas depois eu fui vindo no Projeto 3 em 1 aos poucos. Deus foi me curando, né? Eu fui abrindo o coração para Ele. E agora eu sou um jovem que tem relacionamento com Deus.
que conversa com ele bastante, tem um relacionamento bom, eu diria, mas eu vejo que tem como melhorar bastante. E uma pessoa que também pode falar muito de como o João era antes é a pastora Rose. Fala, Deus. Boa noite, a paz. A paz, Thalita. A paz para todos. Acordam todos, em nome de Jesus. Preste atenção aqui. O João era igual vocês. Um pouco inquieto. Ao mesmo tempo, não falava de problema. Mas o Espírito Santo, na palavra, acertou ele. Quando ele abriu o coração do João era igual esse aqui. Sujo, tá espoeirado, não tá? Com tristeza, ira, tava com cheio de ressentimentos. Vocês estão vendo esse coração aqui? Quem tá levando? Levanta a mão quem tá vendo direitinho. Esse coração aqui, quando entrou a verdade, segura aqui pra mim. O João começou a aceitar a palavra. Quem já aceitou a palavra aqui, já aceitou Jesus, diga amém. Amém. Amém? Amém. Aí, ele começou a tirar um por um. E eu tô terminando o propósito hoje, por incrível que pareça, do propósito do coração que eu estava orando pelos tios, obreiros e o 3 em 1. Ele começou a tirar a ira. Foi fácil? Não. Olha, o coração, hein? Ele abriu o coração. O coração tá o quê? O coração tá o quê agora? A palavra foi dada aqui, mas se você não abriu, não adianta de... Ele abriu. Ele começou a tirar o quê? Ó, Jesus falou assim, ó. Vai pedir perdão a fulano. Sério? E não era pastora não. Na palavra, verdade ou mentira? Verdade. Aí o João começou a ir procurar as pessoas para pedir perdão. Tirou mais um. É ou não é? Aí vamos lá. Aí, uma missão mais difícil. Tem que passar pelas águas. Jesus, eu não estou pronto para isso. Passar pelas águas, se batizar. Eu já aceitei o Senhor. Eu já fui às pessoas pedir perdão. Agora eu tenho que me... Senhor, é isso mesmo? Através da palavra. Ele entendeu que ele tinha que o quê? Se batizar nas águas. Jesus está falando com vocês aqui, hein? Aí ele começou o quê? Aceitar o conselho do Espírito Santo. Aí veio uma outra missão. Servir. Ser um tio. Como você é um tio, que nem batizado nas águas eu sou. E havia 1001 pensamentos na cabeça dele. Quem já falou com a cabeça muito cheia aqui? Muito cheia, cheia de informação. Pode levantar a mão. Isso aí, fica com vergonha não. Aí, ele começou o quê? Pedir ajuda. Você está passando por luta, não pede ajuda de Deus, não pede ajuda do seu líder, vai ficar sofrendo. Aí ele começou o quê? Não basta só pedir ajuda, né? Não, querer. Primeiro ele quis, depois ele procurou. Pediu ajuda. Foi quebrantado. Ele nem sabe. O João era orgulhoso, pessoal. Eu nunca disse isso para ele. A dificuldade que eu via nele, eu via no Inácio. E eu comecei a orar de madrugada por ele. Como eu oro por vocês que estão aqui. E ele começou o quê? A desenvolver. Ele se batizou nas águas, pessoal? Ah, eu não acredito. O João se batizou nas águas, pessoal? Sim. Ele se batizou nas águas. E logo ele foi para... O que Jesus logo começou a colocar para ele? Uma grande missão, uma responsabilidade. Vai sentir. Imagina o coração dele. A responsabilidade. Que não, ele tinha em casa, mas na obra ele não entendia, como ele está aprendendo todos os dias, verdade ou não é? Verdade. Aí vem mais um. Como ser obreiro? Tô pronto não, pastor.
Jesus, não deixa ser obreiro não. E começou ele a reclamar. Não falava para mim, mas Deus me mostrava. Vai ser obreiro. Aí ele começou a orar. Jesus, eu ser um obreiro, não sei nada, eu só tenho 15 anos. Como é que eu vou ser um obreiro? Aí Jesus falou que capacidade quem dá? Ele que capacita. Aí ele falou, eis, vem aqui, tirou o eu e falou, Jesus, faz a tua vontade. Por último, ele foi ou não foi levantado obreiro? Vocês estão vendo como é que é a caminhada? Para vocês entenderem, vocês que estão aqui. Ágata, presta atenção. Por último, líder de jovem. Gente, acabou. Você pensa que acabou, né? Só na tua cabeça. Foi levantado a um líder para cuidar de quem? Tá fácil? Duvido. Fácil? Vai quebrar pedra. Vai atrás de jovens que estão aí, ó, sofrendo. Deus está querendo nós cada vez mais orando pelos jovens, que não é fácil. É uma batalha, não é verdade? Aí ele pegou e falou, sim. Eu disse para o senhor eis-me aqui, mas me ajuda a ser um líder, que eu não sei o que é ser líder. Jesus todo dia, lembra o João, isso aqui, ó, quando o pastor fez na cabeça dele. Derramou o óleo, a responsabilidade do Espírito Santo, não é do pastor, não é da pastora, o óleo caiu. O óleo da responsabilidade. Quem aqui já foi consagrado? Já foi, seja no Soldadinho de Cristo, já foi consagrado um colaborador, uma tia? Já? Está fazendo a sua missão? Está com o coração segundo o coração de Deus? Ou está com preguiça de vir para a igreja? Não é soldadinho de Cristo? Não é? Não tem uma responsabilidade? E o óleo está descendo. O óleo que vocês vê e o óleo do céu caindo sobre a cabeça dele. Aleluia. E não para por aí não. Se você se decidiu nessa noite ao chamado de Deus, assim como o coração foi limpo de cada um que creu nesse propósito, e no último dia do propósito, a Thaís apareceu. Porque Jesus sabia como é que estava o coração dela. Deus não trouxe vocês aqui para ser mais uma. Deus não trouxe você aqui para não mudar a tua história. Deus quer que vocês tenham testemunho em casa, um testemunho na escola, um testemunho na sua família, um testemunho aonde você for. Jesus contar contigo, aonde você ir, ser uma luz, não treva. Jesus vai começar a cobrar dos soldadinhos de Cristo posicionamento, assim como está cobrando cada um de nós. Eu estou aqui na fé, e Deus sabe disso. Quem crê que Deus hoje está movendo o teu coração hoje? Talvez você teve uma decepção essa semana, talvez você se decepcionou, talvez você se entristeceu com alguém, talvez uma amizade se afastou de você, talvez o seu pai falou algo que você não gostou, mas é para o seu bem. Ou a sua mãe, ou o seu esposo, ou a sua esposa, ou a sua namorada. Tem coisas que nós vamos ouvir que é duro. Mas quem disse para você que a vida é um morango? Só é um morango do amor, que até pararam de falar, né? Mas a vida não é um morango.
é responsabilidade. Assim como eu estou sentindo aqui, gente, a responsabilidade do meu lado aqui. Não é fácil, não. É fácil? E ainda auxilia no 3 em 1. Deus colocou ele para auxiliar o projeto 3 em 1 junto comigo. E cada dia mais que ele pergunta que não tem condição, que não sabe por onde começar, o que é que eu faço para mudar, Jesus só fala assim, ó, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão a mim. Você tem ido ao Pai? Quem está passando alguma luta aqui? Mas dentro de você, interiormente, uma luta. Você vai vencer isso hoje. E sabe o motivo dessa luta? Quem quer saber? Quem quer saber o motivo dessa luta? É do chamado que Deus tem na tua vida. Que você tem que renunciar. Não já deu vontade de desistir de tudo? Gente, seja sincero. Já ou não já? De sair? De pegar as férias? Aí eu vou dar uma passeada. Já. Hoje me deu... boa, né? Aí Jesus fala assim... Ô tio Inácio balançou na cabeça dele toda hora. É com ele mesmo que Deus está falando. Mas Jesus chamou e nós temos que o quê? Ouvir o chamado, obedecer. Você já pensou se Jesus tivesse desistido de nós? Das nossas rebeldia, das nossas teimosias, do nosso coração que é enganoso? Já pensou que ele falasse assim, não, hoje eu não quero ouvir, não quero conversa, não quero abençoar fulano, não. Como é que você ficaria se ele não te desse atenção? Gente, o silêncio de Deus dói, viu? Mas também é resposta. É para que nós venhamos. Tá tudo dormindo. Cada dia mais, estão tudo olhando para mim. Até quando tenta dormir, Deus entra lá no profundo. Quando Ele quer despertar alguém, não adianta dormir, não adianta tentar se esconder dentro da boca do peixe. Ele quer falar, Ele fala mesmo. Aleluia! Hoje eu falei para o Senhor que eu não conseguiria subir aqui hoje. Jesus me trouxe aqui para profetizar que você que quer mudança recebe Ele. Para quem quer um coração novo, recebe Ele. Para quem quer uma nova história, recebe Ele em nome de Jesus. Quem quer mudar a sua mente que estava com bloqueio, que não conseguia entender a voz do Espírito Santo, o que era a tua voz, o que era a voz de Satanás, Jesus hoje está tirando isso que estava impedindo você entender o chamado que Jesus tem na tua vida. Jesus não chamou você para ser mais um. Então você tem que fazer a diferença. Você não pode ser como qualquer outra jovem. Você não pode mais ser como a vizinha, como fulano, como ciclano. Você tem que ser um referencial de Deus. E assim Jesus está chamando os jovens para isso. Vocês já perceberam? E vocês vão ver muita gente nas redes sociais. Começa a observar aí. Jesus vai trazer jovens e crianças para pregarem, porque os adultos querem pegar férias. Jesus vai começar a usar crianças, derramar o Espírito Santo para falar com bispo, para falar com pastores, para falar com missionárias, para se despertar que está dando desculpa na obra de Deus. Aleluia! Todos vão ver o que eu estou falando. Por isso você não quer ser como eu estou dizendo. Fala aí, eu não. Eu vou continuar na obediência. Eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. Eu vou falar para Deus, eis-me aqui. Assim como quando eu passei pelas águas, eu falei que não vou retroceder. Aleluia! Lembra quando você se batizou nas águas? Quem aqui já foi batizado nas águas? E quem ainda não foi?
Preste atenção no que eu vou dizer. Vocês crianças já têm que começar a prestar atenção na palavra, porque foi assim com ele. Ele aprendeu sobre batismo nas águas assistindo o culto. Ele aprendeu sobre o que é ser um tio olhando os detalhes, não julgando. Sabe o que Deus está pedindo aqui para entre a gente? Vamos ajudar mais um ou outro em vez de julgar? Pare de julgamento. Como é que é um julgamento, pastora Rose? Vou perguntar ao Luiz, que é o mais esperto. Luiz, o que é um julgamento quando você está julgando o seu colega? Quando você está apontando o dedo para ele alguma coisa? Fala aí. Não sabe nenhum exemplo? Sabe não? Ágata, sabe, Ágata? Não quer vir conectado, não quer vir para o culto, não sabe. Aqui, a Thalita sabe. Thalita? Ela sabe. Eu vou falar. Ela tem chave de GPT. Eu vou falar o que é. Quando você chega aqui no culto, às vezes ocorre uma conversa, principalmente no projeto 3 em 1, né? Dia de terça-feira. Aí começa, ó, ela dançou lá embaixo. Ó, ele xingou palavrão, como que nunca tivesse xingado. Chegou santo na igreja? Jesus não quer isso não. Em vez de você ficar julgando o seu irmão, ore por ele, ore por ela. Porque assim muitas pessoas me julgaram hoje onde Jesus me colocou. Jesus quer levantar vocês. Jesus quer mudar a tua história hoje. Então pare de ficar olhando. Você sabe por que às vezes a pessoa está com a vida travada? Porque além de ela guardar ressentimento ruim no coração, ela ainda fica vendo a vida dos outros. Jesus quer que vocês, cada um, cuida da sua própria. Você, gente, eu não sei se na sua rua tem, mas diz que na rua sempre tem uns diz que nem fofoqueiro não. É como é que fala? Câmara de vigilância. Câmara de vigilância. Outros falam outra coisa. Eu não sou fofoqueira, eu sou informada. Eu já ouvi isso aqui no Projeto 3 em 1. Eu não sou fofoqueira, eu sou informada. Mas posso falar uma coisa? Deus acorda. Eu estou falando que Deus, quando quer acordar, Ele acorda. Deus acorda. Deus acorda quando Ele quer acordar. Esse é um dos piores. E ó, é dos piores pecados que tem. As pessoas estão perdendo a essência por causa de fofoca. Tem casamento que estão sendo destruídos por causa de fofoca. Tem amizade que está sendo desfeita por causa de fofoca e da mentira. E a fofoca traz rebelião, né? Isso. A fofoca destrói, ó, acaba com um relacionamento, num ministério, num trabalho. Por quê? Ah, mas ela não queria me dar atenção, eu fui lá, contou uma mentirinha lá e a amiga dela se afastou dela. Porque ela não queria me dar atenção, eu contei uma mentira e agora as duas não se falam. Ah, tá bom pra caramba, tá bom não. Jesus viu e não gostou. Não, e o problema é que aquele espírito da fofoca entra na pessoa. Ele vai cobrar. E quando ele cobrar, a cobrança, quem tem esse espírito de fofoca, isso que é o pior. Então, para você ver, eu conheci uma jovem que para ela sair desse vício foi difícil. Aí ela falou assim, obreira, nesse tempo eu estava como obreira, como é que eu paro de fazer fofoca? Eu fico na rede social olhando tudo, cada frecha é um dedinho. Eu fico olhando. Eu fico olhando, e quando eu vou ver o tempo já passou. Mas eu sei que isso não é de Deus. O que eu faço para mudar? Você primeiro tem que querer. E faz um propósito de libertação. Venha para a igreja e fala, Senhor, eu quero tirar esse espírito de fofoca de mim. Eu quero ter um coração segundo do Senhor. Eu quero ser diferente. Porque esse jeito está machucando a mim mesmo. Porque o fofoqueiro, ele esquece dele. Ele não olha para ele não olha para a saúde dele, ele não olha para a beleza dele. Quando vai ver, está andando todo trapilho, esquecendo que tem uma vida maravilhosa, é importante para Jesus. Fedorento. Esquece de si.
Aí fica olhando quem está de chinelo, quem está feio, quem está mal arrumado, quem está fedendo, quem está cheiroso, quem está isso, quem está assado. E esquece que ela tem uma vida, ele tem uma vida que Jesus quer mudar. Quem crê que Jesus hoje pode mudar a tua vida, diga amém! Amém! Diga graças a Deus! Graças a Deus! Hoje esse culto está sendo libertador. Esse culto hoje está sendo de libertação. Sabe por que eu estou falando isso? Antes de subir aqui, a guerra que eu passei, o dia todo. Até falei para minha filha ali, ora por mim. Eu não estou falando aqui na carne. Eu quero que vocês se despertem. Será que vai ser mais um ano com a mesma vida? Jovem, quantos anos você tem? Isso. Tá linda. Com 10 comecei a buscar Jesus. Está um ano na minha frente. Jesus vai transformar a tua vida. Às vezes, ninguém dá nada por nós. Às vezes, nós somos rejeitados dentro da nossa própria casa. Mas o Senhor, Ele dá tudo. Ele é lindo. Ele está escolhendo cada um aqui quem vai fazer a vontade dEle. Quem vai brilhar. Assim como Ele diz que há a diferença de estrela para estrela. E Ele chama pelo nome. A sua vida vai começar a brilhar. 2026 não pode ser igual a 2025, gente. Vai ser de muitas dores para quem não obedecer. Mas quem vai começar a obedecer a partir de hoje melhor do que antes? Essa palavra hoje veio no coração de cada um de nós. Para nos despertar. Deus está abrindo hoje a visão de vocês. Tudo que Deus colocar na tua mão, faz de todo. Faz de todo. Mas é esse coração aqui? Não. É o qual? É o qual? Hã? Coração mais limpo. Como é que é um coração limpo, gente? Descreve o coração de Davi que a gente aprendemos. O coração de Davi é um coração humilde, né? Um coração puro, que não é um coração cheio de malícia, que só pensa em besteira, que só pensa em fazer o mal. É um coração vaidoso, um coração bondoso, um coração cheio de amor e de alegria. Isso que é um coração limpo. Ó, o Senhor diz que os limpos de coração vai fazer o quê? Quem quer ver Jesus tem que estar com o coração limpo. Amém? Amém. É assim que Deus faz. Deus, Ele pega um jovem do meio das brigas, do meio das confusões e transforma em um santo de Deus. Aleluia! Assim Deus quer fazer com você, meu amigo. Assim Deus quer fazer na sua família. Glória a Deus. Nós acreditamos nele. Ele foi posto à prova do início ao fim. E Deus o exaltou. Eu lembro que eu falava assim, vai vir outro e vai tomar o lugar de vocês. E as minhas palavras se cumpriram neste domingo, dia 22 de fevereiro de 2026. O Espírito Santo, ele está escolhendo, é como a pastora Rose falou, jovens para fazer a vontade dele. Aleluia! Esse menino aqui é um orgulho para a mãe dele, para as irmãs, para os tios, para os avós. Ele cuida do avô, cuida da família. E Deus, Ele usa esse rapaz
grandemente. Isso é um testemunho. Isso é um testemunho de que Deus, Ele pode abençoar a sua família. Deus, Ele pode transformar a sua família. Aleluia! Eu tenho o relato desse jovem desde o início. Um menino, magrinho, dessa finura no bracinho. Hoje um homem. Vem cá, Ismael, por favor. Esses dois me faz lembrar de Davi e Jonas. Esses dois, eles são unidos para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um ajuda o outro. Às vezes eu estou fazendo aqui o discipulado com eles, aí eu vejo lá, o que está escrito aqui? Aí o outro vai lá e lê para o outro. É isso. O que é isso daqui? Isso aí é comunhão. Quando um fala, o outro abaixa a cabeça. E Deus, Ele quer também abençoar os seus filhos. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar os seus pais. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, Ismael e João, eu tinha meus 17 anos. Pode chegar mais para cá. Eu tinha os meus 17 anos. E eu não endureci o meu coração diante de Deus. A Bíblia diz assim, para mim finalizar e eles fazer a oferta. A Bíblia diz assim, A Bíblia fala assim, A Bíblia, ela é... Perdão, acho que é o Inácio, né, que vai fazer a oferta hoje? Acho que é o Inácio? É o Inácio? Ninguém me fala nada, eu... Diz assim, Olha só o que a Bíblia diz, lá em Provérbios. O que endurece o coração cairá no mal. Se eu endurecer o coração, eu caio no mal. Que mal é esse? No mal da depressão, no mal do abandono, no mal da rejeição, no mal da tormento à noite. Então, nós precisamos ter uma consciência de que precisamos mudar. Você vê, a reunião é minha. A reunião de domingo é minha. É crucial eu fazer essa reunião. Mas eu usei este momento para mostrar que temos que ceder. Temos que compartilhar. Você vê, Deus usou essa criança eloquentemente. Aleluia. Deus usou a pastora eloquentemente. E Deus, Ele quer usar você também. Amém. Amém? Vocês que têm nos acompanhado, têm feito seus comentários, têm compartilhado o trabalho desses jovens com sua família. Eu agradeço a todos vocês por este apoio. Agradeço aqui também, publicamente, ao Paulo, tio Paulo, que não para, esse homem não para. Que Deus te abençoe, meu amigo. Saudade, parece. Amém? Acabou, né? Acabou.